Salve, salve, galera! Vamos resolver mais uma questãozinha, tá certo? Vou colocar a questão aí para vocês, para que vocês enxerguem. Eu sou o professor César Staudinger do canal Aprenda Física, tá? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve antes de começar essa questão, tá certo? Se já está inscrito, beleza, dá o like, caso curta a questão, tá bom? Essa questão ela é de cinemática angular, tá certo? Com velocidade relativa. Então ela tem um nível bem mais elevado do que a maioria das questões. Porém, uma boa leitura vai fazer com que a questão reduza pra caramba a dificuldade dela. Então vamos iniciar com a leitura. A questão falava assim: a partir de um mesmo ponto, dois garotos saem correndo em sentidos opostos ao longo de uma pista circular de raio 50 metros, com velocidades respectivamente iguais a π metros por segundo e 3π sobre 2 metros por segundo. Determine o tempo em segundos que levarão para se encontrar pela primeira vez após a partida. Vamos lá. Primeiramente, você deve lembrar que em algum momento da sua vida estudantil você fez questões de velocidade relativa. E olhando para essa figura, você consegue perceber que esses dois móveis estão em sentidos opostos. Então, a primeira coisa, quando você tem móveis em sentidos opostos, a velocidade relativa você encontra fazendo a soma dos módulos dessas velocidades. Tá certo? Então, é exatamente isso que eu irei fazer logo agora. Por eles terem sentidos opostos, esses dois móveis têm sentidos opostos, um está indo em um sentido, e o outro em outro sentido, a gente tem que a velocidade relativa entre eles é a soma entre as suas velocidades, que é o que eu vou fazer logo nesse instante. Então, a velocidade relativa vai ser o V1 mais o V2. Um é π metros por segundo, o outro é 3π sobre 2 metros por segundo. Então, eu tenho π somado a 3π sobre 2. Tranquilo? Então, eu tenho 1 inteiro mais 1,5. 1 inteiro mais 1,5. Então, terei que a minha velocidade relativa vai dar 2 vezes 1, 2, mais 3, 5, 5π sobre 2 metros por segundo. Já tenho a minha velocidade relativa. Beleza? Primeira etapa dessa minha questão está resolvido, que é a minha velocidade relativa. Mas ele pede o tempo de encontro, o intervalo de tempo para esses dois móveis se encontrarem. E aí entra em cena o que nós chamamos de distância relativa. A distância relativa é a distância entre esses dois móveis no instante em que eles iniciam ou a perseguição ou a ultrapassagem, tá certo? Que é o que está ocorrendo aí. E se você olhar direitinho, esses dois móveis, a distância entre eles, na hora que eles iniciam essa perseguição, é exatamente o comprimento da circunferência, porque eles estão no mesmo ponto aqui. Como eles estão no mesmo ponto, a distância entre eles é exatamente o comprimento dessa circunferência, tá certo? Então, a distância relativa entre eles é exatamente o comprimento da circunferência, que é 2π vezes r. Então, eu tenho 2 vezes π, deixo o π mesmo, porque tem tanto π nessa questão. E o raio, vamos retornar aqui só para a gente ver quanto é que é o raio. O raio, ele diz que é de 50 metros, então vezes 50 metros. Então, eu tenho 100 π metros. Cara, se eu tenho a distância relativa entre eles, ok? E eu tenho a velocidade relativa entre eles, para que eu encontre um intervalo de tempo para eles se encontrarem, tá? Sendo redundante nessa hora, a gente vai fazer, por eles estarem em movimento uniforme, ΔT, distância pela velocidade. Distância relativa, velocidade relativa. Distância relativa, 100π. Velocidade relativa, 5π sobre 2. Repete o numerador. Multiplica pelo inverso do denominador, que é 2 sobre 5π.
Cancelando todos os termos, π com π eu vou poder cortar. Vou cortar aqui, ó, π com π. 100 por 5 dá 20. 20 vezes 2, 40 segundos. Então, o intervalo de tempo para que esses dois móveis se encontrem vai dar exatamente 40 segundos. E essa foi mais uma questão aqui do canal Aprenda Física. Se você gostou, dá aquele like legal pra gente aí, tá bom? Aquele abraço, até a próxima questão.